Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você esteja vendo. Aqui quem fala é Diego, do Colabim, e eu estou com o Wilk Torres. Hoje vamos falar de arquitetura, reformas, projetos e BIM com a ArchiCAD. E para quem está chegando agora, eu sou Diego Azevedo, eu sou professor de robótica, historiador, arquiteto e urbanista, e também trabalho aí com ArchiCAD, seja com projeto, seja com ensino. Estamos aqui no Colabim para falar justamente de tudo que envolve o ArchiCAD, o BIM a partir do ArchiCAD, outros trabalhos que envolvam a programação envolvendo um projeto integrado e de projeto também de modelos em geral, mas também sobre o que é projetar e o BIM aí, o ArchiCAD é para a gente essa ferramenta de projeto de arquitetura. E aí, Wilk, se apresente, como é que tá? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Wilk, né? Como ele já falou. Eu sou arquiteto, também sou design gráfico Eu costumo dizer que eu sou design gráfico por experiência, né? Ou seja, há muito tempo trabalhando com design gráfico e hoje desempenho arquitetura, né? E com isso, dentro dessa metodologia BIM, né? Inserido no processo ainda de estudos da ferramenta do ArchiCAD, e estamos aí. É isso aí. Vamos lá. Show, maravilha. E aí o Wilk, ele teve a formação dele comigo, né, na faculdade, e a gente apresentou o TCC, ambos em ArchiCAD. Vocês já viram o meu TCC na live anterior, caso não tenha visto, pode voltar lá depois de assistir essa. Mas ele também desenvolveu em ArchiCAD, só que o projeto dele foi um pouco diferente, ele fez uma reforma, teve todo um estudo para que isso acontecesse, teve toda uma análise técnica de arquitetura e técnica de modelagem em ArchiCAD para fazer esse projeto de reforma. Ele vai apresentar para a gente tudo que ele fez, a gente vai conversar sobre o projeto e vai conversar também sobre como isso foi desenvolvido. Qualquer dúvida que você esteja tendo enquanto você assiste a nossa conversa, pode deixar aí no chat, colocar nos comentários e a gente vai buscando conversar com vocês pelo chat. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente quer saber, Wilk, é sobre o teu projeto. Apresenta para a gente o que é que tu conseguiu alcançar com o teu TCC. Qual foi o tipo de projeto? Quais foram os resultados finais? O que é que tu conseguiu alcançar com o seu trabalho? Beleza. O meu projeto já está sendo compartilhado aí, né? Tá O meu sim. projeto ele partiu de uma análise de avaliação pós-ocupação, né? Com o intuito de chegar num projeto arquitetônico completo, né? E o projeto, ele foi, assim como todo TCC, a gente passa um bom tempo debruçado, né, em algumas análises, né, em alguns processos e metodologia de alguma ferramenta, e a APO, ela me forneceu todas essas informações de projeto capaz de se propor, no final, uma proposta como essa, né. Então, o, esse projeto ele começou, Diego, em 2018, né? Uhum. Com essa avaliação, eu tive a ideia de procurar um amigo que era pastor de uma igreja e lá ele me recebeu de braços abertos, abraçou a causa e eu fiz esse projeto de APO na igreja dele, né? E assim, a coisa foi andando tão bem que eu decidi, no final, levar todo esse processo para o meu TCC, para minha defesa final de TCC. E foi Uhum. aí que foi se desenrolando com o passar do tempo. Veio a pandemia, né, os desafios que a gente teve de pandemia, com escassez de comunicação, e a gente tendo que desenrolar de todas as formas. E tudo deu certo. Né? No final, eu consegui apresentar um projeto arquitetônico completo. Claro que teve assim um processo muito grande, né? Porque a APO envolve muitas análises e um processo gigante, né? E isso resultou num projeto completo, né? Sim, com certeza. Então, um projeto de reforma de uma igreja, não foi isso? Sim, sim, sim. É, e conta pra gente, antes da gente chegar nesse projeto da igreja, depois eu vou querer ver como era antes, a gente vai querer ver como era antes e como ficou, mas conta pra gente, quiser mostrar também um pouco sobre isso,
para quem não conhece ou para quem conhece um pouco, quer saber mais o que é um APO, como é que Sim, sim, funciona. perfeito, perfeito. APO, gente, APO é uma avaliação pós-ocupação que se faz em determinada edificação, né? Isso vale lembrar que a edificação ela precisa estar em uso, ou assim, ela poderia ter tido algum uso anterior, né? Para a gente poder avaliar. Então, assim, no processo da APO, a gente tem vários métodos que tem que ser seguido, né? O que eu escolhi realmente para fazer parte desse meu conglomerado de soluções foi o walkthrough, que é uma visita guiada, né? Que a gente procura uma pessoa que realmente usa, que entende da estrutura que está sendo usada, né? Então, a partir daí, a gente consegue fazer o mapeamento para que, a partir desse mapeamento, a gente tire nossas análises e as análises de uma forma geral, né? Sim. Então, o walkthrough foi uma das ferramentas que a gente usou, e outro processo foi o mapa comportamental centrado na pessoa, então análise um pouco diferente, né? E por final as entrevistas com os usuários, as pessoas que frequentam a igreja em si. Você Aí tem a algum partir daí, desses resultados aí no sim, slide? sim. Aqui eu vou passando um pouco mais para baixo aqui. Pronto. Diante de todo esse processo, a gente elabora uma matriz de descobertas. Uhum. Você já consegue ver, né? Sim, sim. A essa matriz de descoberta, a gente vai tratar um pouco das potencialidades que existem nessa edificação, né? Pontos positivos, pontos negativos, e elencar todos eles. A partir daí, com toda essa análise feita, a gente parte para um outro processo, que é o processo de concepção, né? Mas percebam que um processo de APO, como esse exemplo aqui, é um processo muito rico de informação, né? Então, a gente acaba tendo nas mãos um poder muito grande, né? Do que realmente funciona, do que está precisando fazer alguma modificação, ou que realmente está prejudicando aquela instituição, aquela edificação. Sim. Então, a matriz de descobertas, juntamente com o quadro de recomendações, onde a gente elenca aqui as medidas que a gente tem que tomar em curto, médio e longo prazo, né? E a partir daí, o processo de concepção acaba se desenrolando, né? Sim, Na medida que o processo vai avançando, claro. Eu acho interessante falar do APO nesses detalhes, pode deixar de cima mesmo, para quem é estudante ou para quem vem de outra geração e talvez não utilize, ou para quem é interessado pela arquitetura, né, mas não é arquiteto, porque Sim. Isso aqui é um trabalho por si só. Isso aqui é um serviço ou um TCC por si só, já daria um TCC aqui. Ou para o cliente, isso aqui já daria um serviço que é o quê? Eu não preciso que isso seja os meus estudos de condicionantes antes de um projeto. Isso aqui pode ser um serviço para analisar todo o entorno e aí sim pensar se precisa de um projeto ou uma pequena reforma ou algo mais estrutural para entender como é que as coisas se dão. Ou às vezes até se entende que o problema que está acontecendo não é arquitetônico, né? É um problema organizacional ou coisa do tipo. Então, a avaliação pós-ocupacional tem todo essas possibilidades de ser oferecida. É um peso muito grande, Exato. né, Diego? Agora vale, Diego, agora vale nessas questões do BIM, né, na modelagem da informação. Sim. O grande poder que a gente tem nas mãos para uma modelagem mais consciente, mais assertiva. Né? Com certeza. E no caso do BIM, aí aproveitando e falando do BIM, eu acredito que você fez essa parte do estudo com a edição de imagem, né, de forma mais manual, mas para quem conhece o ArchiCAD, a gente pode até abordar um pouquinho mais para frente, nós temos uma ferramenta chamada Zona, que basicamente é um volume que pode ser usado para medição de áreas, para nível mínimo de abertura de janela, ele já calcula, ou seja, é o volume de um ambiente. Eu poderia usar a ferramenta Zona e colocar as informações do APO dentro dela. E aí, no próprio software, software... Cara, isso é fantástico. Eu já teria essas informações no meu modelo.
Então, eu poderia compartilhar, eu estou focado ali, eu sou um escritório focado só em fazer APO. Então, eu faço o meu Sim, modelo BIM, da APO, e eu envio para o escritório de arquitetura, o modelo é isso. 3D. Isso é Modelo muito 3D legal. com as Eu, informações. assim, eu comecei esse projeto, Diego, lá em 2018, né? Aham, 2018 eu não conhecia ainda o ArchiCAD, né? Vale sim. lembrar. Aham, Eu não conhecia o ArchiCAD. Mas como eu tinha muito, assim, habilidade com outros programas, acabei fazendo isso, né? sim. Fazendo essa representação, fazendo todas essas análises de forma mais manual, vamos dizer assim, né? Aham. E assim, depois que eu assim, descobri o ArchiCAD e entrei nesse processo, né, sedento de informação, de querer aprender, eu vi o quanto eu trabalhei, cara. Eu vi o quanto eu trabalhei que nem um condenado. Sim. Mas, assim, hoje eu tenho essa nova perspectiva de trabalho, de workflow, né, de fluxo de trabalho em si. Sim, Assim, o processo hoje é muito mais dinâmico, bicho. É como você com falou. certeza. A gente tem ferramentas que podem ser adaptadas ao uso dela, como você falou das tramas, foi? Das Trama zonas, das não, das zonas. zonas, exatamente. E uma É, infinidade de outras ferramentas que existem dentro do ArchiCAD, né? sim. E, E vale salientar que no nosso caso a gente está falando de ArchiCAD, mas serve para todas as ferramentas sim, BIM. É o fato sim, de sim, você ter nesse caso aqui de um APO, um elemento, um volume tridimensional em que você insere não só medidas, mas informação. Então, essa isso, informação ali que a sala 01 ela tem bom espaço multifuncional como um aspecto positivo, aí seria lá, aspectos positivos, aí colocaria bom espaço multifuncional no volume zona. é Quando muito a pessoa bacana. receber, se pode receber em 2D, em corte, elevação, ou em 3D, um modelo federado, né? Ela já receberia com essas Exatamente. informações. Imagine quando a gente também coloca essas informações num plano 3D, né? Porque nessa Exatamente. avaliação foi feito um walkthrough e foi encontrado algumas patologias da própria edificação. Uhum. Então, existia alguns problemas patológicos na estrutura. Então, Sim. tudo isso é informação que pode carregar em um modelo 3D, em um modelo completo dentro de uma plataforma, né? E são informações que podem servir para um legado, né, e uma manutenção a longo prazo. Quer dizer, digamos que a sala, como eu falei, a sala 01 tem aparência interna pouco convidativa, parece precisando de Sim, reparos. Ok, o pessoal, os proprietários do espaço, eles não conseguiram reformar tudo e não, nem quiseram reformar tudo, mas reformaram esse espaço. Ok, atualiza lá no modelo que esse espaço já tem uma nova aparência e esse modelo ele vai sendo alimentado no decorrer da manutenção de anos desse arquivo. Então, esse tipo de abordagem é interessante e o é BI muito bacana. possibilita isso, né? Mas Isso aí. vamos continuar aí falando do seu projeto. A gente falou aí um Eu- pouquinho de uma das análises que você fez. Você chegou a Sim. fazer alguma outra análise, levantamento? O que você fez para chegar no Bem, seu projeto? quando eu parti para o processo de concepção, né, e a construção da modelagem, claro que depois de toda essa etapa de análise, e imbuído já de toda dessa análise, de todas essas informações, a gente acaba tendo assim, as propostas mais assertivas, no sentido de uma modelagem mais eficiente, né? Claro que após isso foi levado em consideração aspectos de conforto. Na própria PO a gente faz esse levantamento mais superficial, baseado no que as pessoas falam e no que a gente sente indo lá fazer as análises. Mas a partir do modelo feito, a gente acaba levando também em consideração o próprio software, né? A gente tem essa perspectiva de como a parte de bioclimática incide nessa edificação de uma forma mais aprofundada, né? Então, claro que foi feitas análises do clima, da própria redondeza, da própria estrutura urbana do local, né? Sim. Então, foi uma série de levantamentos que foram feitos, tanto no estudo quanto dentro da modelagem.
Eu vou avançar um pouquinho aqui na modelagem, Perfeito. nas imagens, para a gente poder ver aqui embaixo. Olha, aqui a gente teve já um programa de necessidades focado na necessidade da APO. Então, a gente via que tinha uma necessidade de aumentar, de criar mais alguns ambientes, né? Então, foi feito, já com essa informação, a gente foi criando, teve os condicionantes físicos também, né, do plano diretor, do código de obras, esses condicionantes básicos que todo arquiteto tem que seguir, né? A proposta do zoneamento, né? E, em seguida, aqui já dentro do software, a gente já consegue, deixa eu passar para essa outra aqui, ver o que a gente iria considerar de demolição, o que preservar em si, né? Então, claro que baseado em tudo que foi visto, foi decidido que o que ia ser preservado realmente era a parte mais antiga do complexo, né? Assim, a igreja ela tem um aspecto histórico, né? Tem alguns traços neoclássicos, mas ela não tinha assim, uma arquitetura histórica relevante, né? Porém, existia um amor muito grande pela arquitetura, pelo existente, né? E que foi decidido que a gente ia preservar essa característica forte que é a fachada principal da igreja. Sim. Aí, a partir disso, a gente considerou quase 80% do edifício que ele ia ser demolido. Aqui a gente já vê um pouco aqui pelo filtro de renovação, né, o que a gente considera de demolição e o que considera que vai ser edificado, né? Aí percebam aí... Você tem como era antes? Ou só o existente? Você tem só o existente como era? Só se eu vir aqui dentro do ArchiCAD. Eu vou compartilhar para vocês. Depois a gente vê. Pronto. Eu vou continuar aqui e depois eu mostro dentro do próprio ArchiCAD, né? Então, aqui seria como... O que era antes, Diego, é como está essa edificação, essa parte amarela, né? Sim. Era o que era antes, né? O que ia precisar ser demolido para se erguer toda essa proposta nova que foi feita, né? Maravilha. Deixa eu avançar aqui. Porque foi considerado toda uma alteração de fluxos de ambientes, né? Então, se optou pela demolição da maior parte dos ambientes. Isso. Aí aqui a gente tem algumas perspectivas de interiores, como se trata de uma igreja, foi decidido que ia ter uma galeria, era importante essa nova configuração construtiva, né? Além dos estudos, foi considerado também as entrevistas, né, o que as pessoas gostariam e como elas se sentiam tanto na igreja antiga quanto os anseios que ela teria na nova, né? Isso foi considerado também. Quais foram, por exemplo, um exemplo do que se questionava nas entrevistas e você rebateu no projeto? Certo. Uma das coisas que influenciou muito foi as questões bioclimáticas, né? Foi nas questões de conforto, realmente. E outra situação muito, assim, vista nas entrevistas foi a questão da segurança. Um aspecto importante que tinha lá no local era que existia uma delegacia de polícia bem próximo, no mesmo quarteirão do empreendimento, e isso proporcionava uma certa sensação de segurança por todos. Aí, nessa primeira entrevista, foi decidido que a igreja não precisava de um estacionamento, né? Por esse motivo, por ter uma delegacia próxima, então existia essa sensação de segurança nessa localidade. Só que depois de um tempo, acho que depois de um ano, essa delegacia foi fechada. Sim. E foi feita uma nova entrevista com as pessoas, e a gente viu a diferença que há, né, numa análise como essa. Então, a partir daí já via-se a preocupação com um estacionamento interno, né, essas questões de segurança que envolve qualquer empreendimento, né? Foi quando a gente decidiu fazer esse subterrâneo, né? Entendi. E veio essa necessidade. Então, veja que a APO é uma ferramenta riquíssima, né? Com certeza. E influencia totalmente, diretamente numa concepção, né?
Aqui a gente vê uma representação, dá até para ver aqui os cobogóis aqui do estacionamento semi-enterrado, né? Uma área externa, uma perspectiva mais geral de como se daria. Perceba na preservação, né, do edifício histórico e os acessos, né? Esses acessos foi assim muito pensado, né? Pelo assim nas questões de acessibilidade, a questão de fluxo, como realmente se comporta o fluxo lá na igreja. Então Sim, é um projeto bem técnico mesmo, Diego. dá para ver. E dá para ver que você teve essa questão de acessibilidade. A acessibilidade antes era complicada, né? Antes da Muito reforma. complicada, Diego. Isso, lá no estudo, nos levantamentos de análise lá, Mostra a para a gente, gente lá na planta, para a gente ir vendo. aqui, por exemplo, na análise, no prédio, no existente aqui, ó, perceba que a análise de acessibilidade tem em praticamente todos os ambientes. É que, apesar das entradas serem largas, isso falando do templo, Sim, ela tinha, assim, um, um, uma predisposição de ter acessibilidade. As portas eram preparadas para isso, só que o layout, por exemplo, o adensamento interno, deixava os corredores estreitos e impossibilitava ter uma acessibilidade nesse ponto aí, né? Ou seja, a igreja era pequena, né, pela quantidade de membros que existiam nela e ocasionando esse efeito, né? Outro fator é que a igreja tem um ambiente aqui, um banheiro dá para ver. reservado para acessibilidade, porém totalmente fora dos Não, padrões, é, né? O trajeto até ele não existia nenhuma, como é que chama? Nenhuma rota acessível tinha para esse ambiente, para esse banheiro, né? Mas a gente via que eles tinham esse cuidado, sim, porém totalmente fora dos padrões, tornando o ambiente ineficiente, tornando o complexo geral de uma forma bem precária nesse sentido também, né? entendi. E aí a gente já viu, né, lá na planta de reforma, como é que ficou, o que é que foi demolido, o que é que foi construído. Sim. Bota pra gente lá na reforma, nessa próxima aí. Isso. A gente consegue ver a preocupação com a acessibilidade, como é que ficam os novos fluxos. Essa Sim, área, sim. essa área vazia seria o estacionamento? Não, Diego, essa área aqui porque como essa planta ela foi feita em uns níveis, esse nível aqui, por exemplo, é o nível de térreo a nível Calçada. a nível da calçada, não, a nível do prédio histórico, certo? Aham, Como sim. o próximo pavimento ele foi feito num patamar de 1,50 m aproximadamente, então foi Uhum. feita uma outra sobreposição de Ah, planta, perfeito. entendeu? Que é essa que se Perfeito. segue aqui, ó, aqui, entendeu? Perfeito. Aí aqui a gente já vê toda essa malha de construção nova, né? Onde a Uhum. gente vê a igreja em si, a minha proposta para a igreja nova, isso. Sim, Aí tem perfeito. todos os aspectos de circulação, de acessibilidade, das questões bioclimáticas, as aberturas que condicionam o vento por todo o complexo, tem as questões da iluminação natural, as questões que fundamentam um pouco o projeto, que é o templo em si, né? As características de um templo evangélico batista, que tem o batistério no altar, entendeu? Tudo Uhum. isso foi pensado. Maravilha. A E aí quantidade de a gente já viu um spoiler aí, né, que você conseguiu não só fazer isso em planta, como seria um software convencional ou uma ferramenta convencional, mas a gente tem a visualização em 3 dimensões, né, desse sim. gerenciamento de reforma, de a construir, a demolir, e aí a gente entra, e alguns devem estar esperando aí, no ArchiCAD. Como é que você É, conseguiu gerenciar tudo isso, toda essa questão de reforma, a construir, a demolir, as fases de projeto, os pavimentos, tudo isso em 2D, em 3D, como é que o ArchiCAD te ajudou nisso? Mostra pra gente aí. rapaz, eu assim,
desde o processo de início, né, de TCC, como eu estava falando, a gente sabe, qualquer pessoa que cursou uma faculdade de arquitetura ou qualquer outra faculdade sabe que o TCC é algo que demanda muito tempo, Sim. né? E que a gente, às vezes, passa alguns semestres um pouco sobrecarregado, né? Uhum. A verdade é essa, uma sobrecarga de afazeres, né? E, cara, o ArchiCAD ele deveria ter vindo muito antes, porque eu trabalhei muito, cara, de 2018 até 2020 foi muito trabalho, cara. Só que depois que eu conheci o ArchiCAD, né, vim conhecer todo o processo, vim me aprofundar, e eu vi o quanto a coisa é simplificada, né? O quanto a gente ganha de tempo, né, modelando, fazendo o projeto dentro dessa plataforma. E assim, todo esse gerenciamento ele foi feito através de todo esse processo que há dentro das ferramentas dentro do ArchiCAD, né? Esse Sim. que eu mostro aqui, ele foi feito através do filtro de renovação, onde a gente faz Mostra, toda essa programação dentro do projeto, né? mostra aí pra gente. É o que eu já sempre falo, né? Eu já falei um pouquinho na última live com o Felipe, que o software BIM, no nosso caso aqui o ArchiCAD, ele faz com que, desde que a gente configure algumas questões de representação técnica previamente, ele faz com que a gente deixe de se preocupar realmente com desenho da linha, de ver Sim, se uma parede está no canto correto, mas com a construção, com o que vai ser sim, construído, o que vai ser demolido, qual é o material dessa parede, como é que é a relação de construção dessa relação entre laje, parede, forro, janelas, de fato se preocupar com a arquitetura, com a engenharia e não com a espessura da linha, a cor da linha, esse tipo de coisa, isso. né? A gente passa a se preocupar de fato com a arquitetura. Eu vou compartilhar aqui para o pessoal, para aí você que fala para a gente de como é que você fez isso com o ArchiCAD. A gente está vendo aqui ainda a tua apresentação. Compartilha a tua tela do ArchiCAD e vocês vão ver agora, talvez seja o que o pessoal está esperando, como é que a gente fez isso com a ferramenta ArchiCAD, como o Will falou, no caso desse software, o recurso filtro de renovação, estado de renovação. Deixa eu ver aqui se já foi. Isso, agora já pode falar de seu projeto. Mostra para a Pronto, gente, antes de tudo, o existente, para a gente ver como é que era antes. Coloca no filtro de existente. pronto. Aqui eu estou dentro do ArchiCAD, né? Uhum. Aqui, esse é todo o modelo, o meu modelo que eu criei. Aqui eu vou dar uma ampliada e você veja o que foi criado no entorno, né, para poder tirar poder fazer algumas análises. E aqui existe uma barra aqui inferior que é onde está os filtros de renovação, que ela fica logo aqui no cantinho. Vou clicar nela aqui agora e vou colocar na planta do existente. Tá Vai processar carregando um aí para a pouquinho, porque gente. meu modelo está um pouco pesado, tem muita coisa. Acabou. Ele não está muito bem configurado, Diego, mas a estrutura dele está um pouco. A estrutura existente Dá para ver. de como é hoje seria mais ou menos com essa proposta aqui. Uhum. É o que está aí. O que não Aqui está. depois demolido. Só para explicar para o pessoal, o que está visível aí flutuando, provavelmente é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está modelando, né? Sim, De realmente classificar as coisas da forma classificar. correta. Pelo teu fluxo de trabalho, considerando que era um TCC, né, que a gente preocupa com Sim, outras coisas, eu estava num processo inicial também, né? Num processo aprendendo a ferramenta. aprender uma ferramenta, mas eu imagino também por onde estão os elementos que é aquela coisa, você demoliu tudo que tinha que demolir no térreo e Sim, começou a colocar o a construir no térreo, só que o primeiro pavimento não tinha nada a demolir. Então você não teve sim, essa preocupação ali visual direta de isso aqui vai ter que ser a construir, senão vai ficar conflitando no isso. modelo. E Como eu aí, tinha uma questão de necessidade preocupação. de apresentação, de representação gráfica, então essas imagens aqui que eu coloco aqui fora, claro que o que está lá dentro precisava ser classificado corretamente, Exatamente. mas eu precisava dessas imagens aqui para poder gerar minhas pranchas e fazer minha defesa de TCC. Sim. Até e se fosse o caso, se fosse de fato para o cliente, né? Para ele ver. Aqui Sim, sim, está, antes de mostrar a fachada,
mostrar isso daqui. Aqui está o que a gente vai propor de interação. É até interessante justamente para que seja possível ver, isso aqui era o existente, daqui é o templo anterior, que é o templo histórico, né? Mas olha só, a gente vai agregar toda essa fachada ao seu projeto e depois de mostrar em vermelho, vamos mostrar agora como é que fica o final. E aí é o planejado, né? Isso aqui é o planejado, exatamente. E aí o ArchiCAD, ele, como o Igor falou, ele já tem essa ferramenta, que é o estado de renovação e os filtros de renovação, que você já configura. Esse elemento pode ser existente, pode ser a demolir, pode ser a construir, entre outras possibilidades. E você pode visualizar, seja em planta, corte, elevação ou em 3D, tudo que está existente, aí você só vê o original, tudo que está a demolir, aí você só vê a parte que vai ser demolida, ou a construir, demolir, você vê a demolição e construção, ou o planejado, que você vê só o final, o que foi demolido some, o que foi construído fica na cor original, e você vê como está aí. A versão final, isso é um recurso que já está integrado, a gente precisa criar um novo modelo, um novo desenho, você vai alterando o menu, e ele vai mostrando o que nos interessa. Né? E aí, está mostrando aí o planejado, que ficou bem interessante. Agora, Diego, imagine aí um fluxo de trabalho sem uma ferramenta como essa, né? O trabalho que a gente teria, né? De fazer toda a representação, de fazer todas as pranchas de corte, né? Vale lembrar que no processo aqui a gente tem uma facilidade muito grande. Depois que se constrói as coisas bem classificadas, claro, bem feitas, né? Os níveis, todas essas questões, a gente acaba extraindo com muita facilidade o que a gente precisa no decorrer de uma defesa final ou até mesmo de uma aprovação de um projeto como esse, uma prefeitura, né? O próprio cliente em si. Sim, então, os ganhos são muito grandes. Né? Com certeza. E também, que eu acho que também é um dos pontos fundamentais de possível alteração, né? Seja de processo de projeto, vamos dizer que o cliente não aprovou aquele painel de vidro ali no topo ou os cobogós ali embaixo. A alteração, você já altera em todas as plantas, já altera na de reforma também, tudo Sim. automaticamente. Né? E aí? Como é que o ArchiCAD trouxe alguma outra facilitação para ti nesse projeto? Como é que foi a sua modelagem? Eu já sei, né? Estou perguntando para que o público conheça. O Will, que ele tem um processo de modelagem, e aí vale falar um pouquinho do ArchiCAD, que é bastante detalhado, como vocês podem ver aí. O ArchiCAD, especificamente essa ferramenta BIM, tem outras semelhantes, mas estamos falando dessa aqui, ele tem o seguinte, você tem ferramentas de parede, de laje, de viga, pilar, enfim, para que você construa esses elementos, mas você pode usá-las para construir outros elementos, desde que você classifique corretamente. Por exemplo, é possível construir um painel de marcenaria com a ferramenta parede, o forro com a ferramenta laje, desde que estejam bem configuradas. E aí, Sim. Como é que foi esse teu processo de modelagem no ArchiCAD? Bem, como você falou, eu sou um cara que tenho essa preocupação com a representação gráfica, né? Assim, eu sou design gráfico, acredito que há 15 anos eu trabalho com representações, com comunicação visual, e tenho essa pegada, né? Então, eu acabo trazendo um pouco essa preocupação até para essas questões de apresentações básicas de um projeto arquitetônico. Então, aqui dentro do ArchiCAD, eu encontrei uma infinidade de possibilidades. A verdade é essa. Né? A gente tem muitas possibilidades no sentido de como você estava falando, Diego, de uma representação de uma viga, de uma laje, por exemplo, se transformar em uma infinidade de soluções, né? De objetos. Né? Então,
Perceba que uma representação como essa que eu estou lhe mostrando agora, a gente tem aí uma composição de muita laje, muita viga, que foi classificada em, por exemplo, no ornato da edificação histórica. Uhum. Todo esse ornato aqui, perceba que eu usei um sistema de vigas, entendeu? Outras Sim. situações eu usei uma laje e fiz a devida classificação, a devida sobreposição de materiais para que isso se comportasse com esse aspecto visual. Sim. Então, eu encontrei dentro do ArchiCAD, Diego, uma forma muito assim intuitiva de trabalhar a arquitetura, né? De dar essa cara para os meus projetos, entendeu? Então, Perfeito. é um processo muito fácil, né? Eu não sei se eu tinha te falado, mas eu vinha também de uma experimentação de outros software da plataforma BIM. Mas, assim, dentro do ArchiCAD eu encontrei esse dinamismo na produção, na Sim. modelagem, né? Onde a gente já dentro do plano 2D, a gente já começa uma concepção e já ir gerando alguns resultados visuais muito interessantes, né? Com Então, certeza. é um programa muito rico, eu super me adaptei, né, a esse processo. Claro que é um processo, assim, eu acredito que de muito aprendizado, né, porque é uma ferramenta muito completa e a gente tem um aprendizado, assim, mútuo, assim, a gente tem que estar sempre Exato. tentando aprender mais, né? Sempre se E atualizando. eu acredito que eu tô numa fase realmente de aprendizado, né? Sim. E o legal, Diego, disso tudo é que a partir do momento que você se predispõe a entender uma ferramenta como essa, logo, inicialmente, nesse processo, a gente já consegue extrair coisas muito boas, É. entendeu? Sim. Então, imagine a gente, eu, por exemplo, num processo inicial, a gente já conseguiu uma representação muito bacana, né, bicho? A ponto de a gente poder representar um material fielmente, de como ele poderia ser realmente, né? E isso, cara, é muito prazeroso. Trabalhar dessa forma, ter esse workflow é muito bacana. Sim. E aí vai também da tua facilidade, mas é uma necessidade que a gente tem que ter com o BIM, que às vezes eu falei um pouco disso na live passada, é que a gente sente que quando o projetista ou a projetista trabalha de uma forma mais genérica, aí talvez sinta algumas dificuldades com o BIM. Sim, No sim, teu sim. caso, como tu detalha cada coisinha, já fazia isso antes, então a É. gente vê ali o friso do forro, a detalhe ali da luminária, os detalhes desse adorno da edificação antiga, Sim, sim. muito bem detalhado. E aí as ferramentas de modelagem você já vai fazendo. Você encontrou um espaço para conseguir fazer o que você já fazia, né, que ter esse detalhe minucioso da Sim. execução de um projeto, executivo. Apesar de TCC ser um anteprojeto, né, Um anteprojeto, mas já a tem gente já tem muita detalhes base. a nível de um executivo aí. Sim, E aí, quando a gente vai para o BIM, o esperado é realmente isso. A gente, não necessariamente você precisa modelar como será fielmente no executivo. A gente tem que também não ter chegar nesse nível, não precisa disso. sim, Mas, se você tem essa necessidade, você pode. E por que eu estou falando isso também? Porque às vezes a gente entra no BIM e começa a se empolgar e vai modelando tudo, só que aquilo não vai para um detalhe de prancha técnica. Então, por que você está modelando tanto, né? Ou é, às vezes, um caso específico, tem uma junção entre a viga, laje, parede, que tem talvez alguns elementos de, sei lá, uns parafusos, algumas ferragens específicas, e você não precisa modelar as ferragens. Por quê? Porque a ferramenta ArchiCAD, você faz o ponto de vista, ele amplia para você com todas as tramas, achuras, linhas e encontros entre essas lajes e você insere os elementos a mais necessários. É uma forma de se trabalhar que dialoga um pouquinho o 3D com o 2D. Aí isso. daí dessa vista ainda que a gente está vendo, essa fachada, a fachada frontal, tem um detalhe interessante que pode ser interessante para quem trabalha com reforma ou trabalha com prédios históricos, ou quem está estudando e vai ter esse momento na faculdade, né, para trabalhar com projetos históricos,
Veja que tem todo esse adorno dessa parte antiga, e isso poderia, assim como a gente poderia trazer a APO para o BIM, a gente poderia trazer a análise de condições da estrutura, da estética, da fachada, da arquitetura histórica para o BIM. O que geralmente se faz no desenho técnico 2D, a gente poderia trazer para cá, por exemplo, não imagino que foi necessário aqui, mas como é que está o estado dessa pilastra? Será que a gente Sim. precisa fazer alguma reforma? Onde está a reforma? Cada problema que a gente encontra, quando a gente faz uma análise para uma Fazer um reforma de prédio mapeamento de histórico, dano, né? isso, mapeamento de danos, a gente precisa especificar onde está cada coisa, e a gente conseguiria fazer isso com o BIM, inserir o Isso desenho, que é o magia, modelo isso que é a magia do BIM, né? e a Dentro de um informação. software. Agora, Muito. outra coisa que você fez, e eu queria que você mostrasse no ArchiCAD, é essa parte de acessibilidade, por exemplo, o guarda-corpo, que ele está bem modelado de acordo com a norma, né? Com a especificação, e eu acredito que você não teve dor de cabeça para fazer isso no ArchiCAD, você não teve que Não, não. Aí basicamente ir foi, atrás usei a o ferramenta piso guarda-corpo, para fazer a rampa. todo a rampa em si, e em seguida a ferramenta guarda-corpo que eu fui fazendo a aplicação em cima desse piso. Ele foi contornando todo esse caminho, né? E eu Em queria que si. você mostrasse para a gente no ArchiCAD, aí compartilhe de novo para a gente, essa ferramenta, porque eu acho que é interessante que as pessoas vejam como isso traz facilitação, que a gente, você nem se preocupou com isso, né? Você só inseriu e está feito. E a questão da acessibilidade, é importante saber o tipo de guarda-corpo, né? Pelas necessidades, a altura, o material, isso foi feito automaticamente, porque o ArchiCAD ele traz a ferramenta de parametria, o recurso de parametria através de ferramentas paramétricas. Então, se tu clicar aí, né, no guarda-corpo, dá um Ctrl T para abrir as propriedades, a gente consegue ver como é que isso foi feito. E não é modelagem, não é baixando de algum lugar um guarda-corpo pronto. A gente tem a possibilidade de modificar completamente ele na barra superior, corrimão, tudo mais, a altura, a dimensão entre os postes. E no caso aí, desse daí foi um favorito, né? Aqui Ele já aqui viu está um pronto. pouquinho pesado, ele está processando aqui, mas basicamente eu usei um favorito já existente no próprio programa. No Né? template padrão tem um Então, ele já favorito de tem. guarda-corpo acessível. Isso, exatamente, já tem esse favorito aqui dentro da própria plataforma. E aqui a única coisa que eu fiz foi aplicar realmente esses polígonos para se criar esse corrimão. Uhum. Ele está um pouquinho ruim de abrir aqui, está Pode processando. fechar, tá tranquilo. Mas só para a gente ver mesmo, né? Essa possibilidade e o detalhe que traz esse elemento. Sim. Aí a pessoa pensa, e se eu quisesse que não fosse de metal, fosse de vidro, tivesse outra Pois é, estética. ele tem uma Vai aí em infinidade partes. de. Aqui eu tenho segmentos, eu posso mudar o segmento, a barra superior, a posição dos postes, né? Os Uhum. painéis, onde eu escolho se eu vou colocar vidro ou fazer alguma outra sobreposição. Isso é muito bacana. Perfeito. E lá em cima já foi de vidro, né? Você não precisou novamente Foi, baixar de isso, algum canto, isso. pensar, você só mudou os parâmetros e lá em Sim, cima tem um exatamente, só guarda-corpo de mudei os vidro. parâmetros. Aqui uma cortina de vidro, ó, mas aqui eu Maravilha, percebo que ele tem aqui um guarda-corpo. maravilha. Ele vai Vai travar um fechando. pouquinho, mas é essa a ideia aqui. Perfeito. E aí vocês veem, é isso, né? O processo de trabalhar com ArchiCAD é vantagem para o cliente final, que pode receber um produto mais bem detalhado, que pode receber um produto com mais informações e até, como a gente falou no início, um produto em 3D, se for necessário, ou se o escritório desejar. E para a gente, projetista, é a vantagem de processo de projeto, é a vantagem de se preocupar com o que importa, que é a arquitetura, que é a Sim, engenharia, a estrutura,
as relações de fluxo, a funcionalidade, conforto, a estética, tudo que envolve, de fato, o arquitetônico e não se preocupar em aprender a ferramenta como um técnico, um desenhista da ferramenta. Nossa, é claro, a gente tem que aprender e está sempre aprendendo, mas ele está tão intuitivo para a gente que a gente se preocupa mais com a arquitetura. É a parametria, os filtros de renovação, que possibilita a criação de projetos complexos como esse. Eu não conseguiria criar um projeto como esse no AutoCAD. Não, só se eu tivesse 4 anos para fazer um TCC, né? 5 anos, a faculdade inteira para fazer um TCC. Hoje o tempo é totalmente justificável, né? Sim, nesse com processo. certeza. Eu acredito que o teu arquivo, vocês viram que estava um pouco pesado, mas é questão mesmo de hardware, mas também porque vocês viram vários objetos laranjas, né, que eram objetos de renda. Que aí já o modelo do Igor já estava com os objetos de renda ali, que fez toda essa... TCC, você sabe como é, né, Diego? A gente acaba querendo mostrar uma coisa a mais, né? Impressionar o professor, talvez isso aí vai influenciar na nota no final... Por mais que a gente querendo ou não, acaba influenciando. Influencia. Né? Alguns sim, para alguns sim, para outros não. Os professores falam, né, que renda não é projeto, de fato não é, mas impressiona e comunica o projeto. Exatamente. Não que seja obrigatório, porque justamente o ArchiCAD ele possibilita outras formas de apresentar o projeto. Uma delas é o BIMX. A gente vai ter um vídeo, se já não tem, sobre isso, mas também dá para colocar tudo aqui dentro. O que poderia ser feito, já fica a dica para quem estiver assistindo, uma possibilidade, pelo menos para visualização, colocar tudo que é render num vegetal, num layer de humanização ou de render. E aí depois só clica em apagar, né, para ocultar tudo que é render. Legal essa dica, viu? Já fica mais leve. Já não carrega tanto o modelo. Pelo menos não na hora de visualizar, né? Ainda fica pesado, porque os arquivos estão lá, mas já ajuda. Eu acho que é isso, né? Você quer falar um pouco mais sobre o teu trabalho hoje, como é que tá, os teus projetos, o que tá fazendo? Hoje eu já consigo trazer essa informação mais precisa para dentro do meu modelo, né? Então, meu workflow é um pouco diferente desse que eu acabei de apresentar. Então, ele acaba seguindo um processo baseado em extração, tanto a implementação da informação quanto a extração da informação. Então, esse processo ele é importantíssimo nessa metodologia BIM. Sim. Entendeu? Então, esse fluxo de trabalho realmente é muito importante, a gente se preocupar com o que realmente a gente precisa, né? Sim. No final, a gente vai ter um projeto como esse, ele vai ter que ser aprovado na prefeitura, por exemplo. Sim. Né? Então, perfeito. Essa é a dica, né? Essa é a dica que a gente sempre fala e que a metodologia BIM acaba reforçando ainda mais isso que a gente fala. Maravilha. Então, para finalizar, fala aí dos seus contatos, que tipo de projeto está pegando. Rapaz, hoje eu tô nesse processo de como a gente iniciante, a gente acaba pegando muita coisa, né? Eu tenho uma veia muito comercial, então eu trago desde essa minha vivência na comunicação visual uma certa experiência nesse mercado de lojas, de shoppings, dessas questões comerciais. Mas estou fazendo casas, condomínios, pousadas, esses tipos de projeto. E com a intenção, a ideia aí de entrar nesse mundo da APO também, que a gente sabe que o projeto ele acaba ganhando outra dimensão, no sentido da informação, né? Então Maravilha. É isso. E uma dica que eu dou para a galera aí cara, se você não tá dentro desse processo que você inicie, eu sofri um pouquinho com minha transição, acredito que todos que começam num método como esse acaba sofrendo um pouquinho no início, mas a gente vê que o esforço da gente é recompensado com pouco tempo, né?
Com Então, com pouco certeza. tempo, a gente acaba tendo uma experiência realmente efetiva dentro dos processos BIM. Então, Com certeza. vale estar toda hora a gente lembrando que, cara, inicia, só vai, né? Segue o fluxo. Vai lá. Exatamente. Eu, particularmente, eu comecei. Se você é estudante e você está tranquilo assim com o projeto que vai fazer, vai ser um projeto inicial de uma casa, vai ser um projeto de um pequeno comércio no semestre, vai ser uma coisa mais simples, só vai. Se você está no escritório ou você está pegando o projeto complexo, ou mesmo um TCC e não conhece, e não entrou no BIM ainda, não entre com esse projeto. O que eu falo para quem está em escritório faz um projeto modelo, e aí todo mundo vai Sim, fazer como se fosse um projeto executivo real, mas ele é só para treinar, e ele vai ter tempo no escritório, tem cronograma no escritório para fazer ele. Então todo mundo se dedica a fazê-lo. Se você está na faculdade, também faz um projeto modelo. Se você é estudante, inclusive, e a Colabim tem cursos ao vivo, né, remotos em tempo real para escritório ou para estudantes. Mas se você quer algo mais inicial, introdutório e gravado, se não tem problema com cursos gravados, a própria Graphisoft oferece cursos gratuitos, né, de introdução, para saber o que é a ferramenta laje, a ferramenta parede, qual é o potencial de cada um, como é que faz uma prancha. Agora, se quer avançar e além, existem vários grupos que estão oferecendo isso e a Colabim também. Só que a gente trabalha de forma personalizada. Então, a gente trabalha com módulos, que é um módulo introdutório a gente faz, trabalhando com interiores, a gente tem um módulo só para interiores, para o arquitetônico, e assim vai. Eu vou deixar os contatos aí do Wilk na descrição, encontra ele nas redes sociais. Essa dica que o Wilk deu também é muito boa, essa questão da APO. Imagina aí, como o Wilk falou, está oferecendo esse serviço, mas imagina aí como é em BIM, você vai receber não só uma planta, não só um caderno de APO, mas até um modelo 3D, com todo esse passeio virtual do ambiente, as informações ali em cada volume, em cada módulo. Isso é o que você consegue com o BIM, isso é o que você recebe de quem trabalha com o BIM, né? Então a gente consegue toda essa informação. Acho que é isso. Quem perfeito. tá terminando o vídeo aí agora, deixa o like ou dislike se você não gostou, para a gente saber, interage com a Pelo gente. amor de Deus, deixa o like, meu irmão. Deixa o like, pode ser também. Coloca um comentário, comenta o que achou, compartilha com quem está fazendo projeto de reforma, com quem está estudando naquele período, né, de patrimônio histórico que faz muita reforma, para ver essa Muito live e de massa. repente tirar alguma dúvida. O Will que aí está à disposição, quem quiser fazer alguma consulta ou tirar alguma dúvida, também estou à disposição com o Colabim. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Valeu, Diego.